Em março de 2026, uma empresa brasileira pediu para renegociar 65 bilhões de reais em dívida em um único processo, o maior da história do país. E o mais perturbador disso tudo não é o tamanho da dívida, é entender como uma empresa que vale 76 bilhões de reais chegou a valer menos de 1% disso. Isso é o que você vai entender aqui, do começo ao fim. Que esse caso não é sobre uma empresa, é sobre o que acontece quando a aposta é grande demais, encontra um mercado que não perdoa erro. E no Brasil, com os juros que temos, esse encontro costuma ser devastador. Só que tem um detalhe que quase ninguém está percebendo nessa história. A Raizen não quebrou, ela está operando. E o que acontece agora pode mudar a forma como o mercado de crédito brasileiro funciona pelos próximos anos. A Raizen nasceu de uma junção entre a Shell e o grupo Cosan, uma parceria entre um gigante do petróleo global e uma das maiores empresas de agronegócio do Brasil. No papel, era a combinação perfeita. Distribuição de combustível, produção de etanol, logística integrada, uma empresa que tocava em quase tudo que move o Brasil. Literalmente. Em 2021, ela abriu capital na Bolsa de Valores e captou bilhões. O valuation chegou a 76 bilhões de reais. Era uma das maiores empresas do país. Hoje, após 5 anos, o valor de mercado dela é de 700 milhões de reais. Não caiu pela metade, não caiu 70%, caiu mais de 99%. Isso não é uma empresa em dificuldade, isso é uma empresa que sumiu da perspectiva dos investidores. E a pergunta que fica é, como isso aconteceu? Para entender o colapso, é preciso entender a ambição. A Raizen não queria ser apenas uma distribuidora de combustível. Ela queria ser protagonista da transição energética. E a aposta central era o etanol de segunda geração. Uma tecnologia que extrai combustível não da cana em si, mas do bagaço, da palha, daquilo que normalmente seria descartado. No papel, revolucionário. Na prática, caríssimo e muito mais difícil do que parecia. Desde o IPO, a empresa investiu quase 47 bilhões de reais. 47 bilhões de reais em 5 anos. Para ter uma referência, esse valor é maior do que o PIB de alguns estados brasileiros. O problema não foi investir, o problema foi que o retorno demorou muito mais para aparecer do que os modelos financeiros projetavam. Enquanto o retorno não chegava, a dívida estava chegando e com juros bem altos. 3 coisas aconteceram ao mesmo tempo e nenhuma delas estava no plano. O clima, eventos climáticos adversos e incêndios atingiram a produção de cana em diversas safras. Menos cana significa menos etanol, menos receita. O Brasil passou por um ciclo de alta que tornou o custo da dívida significativamente maior que qualquer projeção razoável de 2021 considerava. O tempo. Os projetos de etanol de segunda geração demoravam mais para escalar do que o esperado, e cada trimestre de atraso era mais um trimestre de fluxo de caixa negativo com dívida crescendo. 65 bilhões em dívida financeira principal, quase 100 bilhões incluindo obrigações internas, parte significativa vencendo no curto prazo. Quando você tem uma empresa nessa situação, com fluxo de caixa negativo e um mercado que perdeu a confiança, não existe solução simples. Existe uma escolha: entrar em recuperação judicial, que paralisa a empresa, ou tentar algo diferente. A Raizen escolheu tentar algo diferente. Quando essa notícia chegou nos mercados, a leitura imediata foi: a Raizen quebrou. Não quebrou. E essa diferença é fundamental para entender o que está acontecendo. Recuperação extrajudicial não é falência, não é recuperação judicial. É um processo de renegociação da dívida que acontece antes da crise virar colapso. A empresa continua operando, funcionários continuam recebendo, fornecedores continuam sendo pagos. O que está sendo renegociado é a estrutura da dívida financeira com os grandes credores. O processo funciona assim: a empresa apresenta um plano de reestruturação
diretamente aos credores, sem precisar passar por um juiz primeiro. Se a maioria aceitar, e no caso da Raízen, cerca de 47% já aderiram logo no início, o plano vai à homologação judicial. O prazo é de 90 dias para aprovação final. Durante esse período, os pagamentos de juros ficam suspensos, enquanto as negociações acontecem. O que está em jogo? 3 caminhos. Converter parte da dívida em participação acionária, os credores deixam de ser apenas donos do papel e passam a ser donos de um pedaço da empresa. Alongar os prazos em vez de pagar agora, pagar em mais tempo com condições renegociadas. Vendas de ativos. A empresa tem ativos que podem ser monetizados para reduzir a dívida. E tem um elemento adicional que poucos estão destacando. A Shell sinalizou um aporte de 3,5 bilhões de reais. Isso não é um detalhe. Isso é o maior sócio dizendo publicamente que acredita na recuperação. Aqui é onde a história da Raízen deixa de ser sobre a Raízen e começa a ser sobre o mercado de crédito brasileiro. Quando uma empresa desse tamanho entra nesse processo, todos os agentes do mercado prestam atenção, porque o que for decidido aqui vai virar referência. Como credores tratam esse tipo de negociação? Quais concessões são aceitáveis? Quanto tempo o mercado aguenta um processo desse tipo sem retirar confiança do setor inteiro? A Raízen perdeu o grau de investimento em 2026. Isso significa que fundos que só podem alocar em papéis com rating alto foram obrigados a vender, mesmo os que acreditavam na empresa. E quando você tem venda forçada em escala, o preço cai mais, o que gera mais desconfiança, que gera mais saída. É um ciclo. Do pico de 76 bilhões para menos de 1 bilhão hoje, esse é o tamanho do ciclo que se instalou. Mas tem um dado que contradiz a narrativa do colapso total. A operação não parou, as usinas estão funcionando, a produção de etanol continua, os contratos de distribuição de combustíveis seguem ativos. Isso importa e muito, porque em processo de recuperação extrajudicial, a empresa que mantém a operação intacta tem muito mais poder de negociação do que uma empresa que já parou. A Raízen está negociando de um lugar de estresse financeiro severo, mas não de desespero operacional. E essa diferença muda a dinâmica de tudo. Então, onde estamos? Uma empresa que vale 76 bilhões de reais está negociando quase 100 bilhões em obrigações em um processo sem precedente no Brasil. 47% dos credores já aderiram ao plano. A Shell colocou o dinheiro em cima da mesa, a operação continua. Nos próximos 90 dias, esse processo vai ou se resolver ou escalar para um território que o mercado brasileiro ainda não conhece bem. Se o plano for aprovado, a Raízen sai menor, mais leve, com dívida reestruturada, provavelmente com menos autonomia, parte delas nas mãos de credores, mas sobrevive. Se o plano não for aprovado, o processo pode escalar para a recuperação judicial, uma dinâmica diferente, mais lenta, mais custosa, com impacto real sobre fornecedores e cadeia produtiva. E existe um terceiro cenário que poucos estão falando: aquisição. Se os ativos da Raízen forem suficientemente atraentes, pode aparecer um comprador estratégico antes do processo acabar. O que esse caso ensina? Muita gente vai ignorar. Crescimento agressivo financiado com dívida em um ambiente de juros altos exige uma margem de erro que poucos planejamentos contemplam. A Raízen não fez uma aposta idiota. O etanol de segunda geração não é tecnologia real com demanda real. O problema foi o tempo, e o custo de tempo quando você tem dívida cara é devastador. O Brasil tem uma das taxas de juros reais mais alta do mundo. Qualquer empresa que cresce muito rápido usando capital de terceiro, nesse ambiente, está apostando que tudo vai dar certo, no prazo exato que o modelo projetou. Raramente dá. A Raízen entrou em 2026 com a maior recuperação extrajudicial da história do Brasil. 65 bilhões em dívidas financeiras, quase 100 bilhões em obrigações totais. Um processo de 90 dias para decidir o futuro de uma empresa que chegou a valer 76 bilhões. Não é uma história de fraude. É uma história de expansão agressiva, retorno abaixo do esperado, clima, juros e tempo. Como esses 5 elementos juntos conseguem destruir décadas
de valores em pouco tempo. Se você gostou desse conteúdo e se interessa por histórias de empresa, a gente tem aqui no canal a história do Mercado Livre e da CIMED.